Vambora, pessoal, bom dia. Bom Primeiramente, dia. agradecer a presença de vocês, é um prazer. E eu quero, assim, deixar para vocês aí poder se apresentar, saber quem é a Verena, quem é o Misael, e vocês contarem um pouquinho também da história do Açaí Brasil, né? Essa empresa que vem crescendo. E é isso, fica à vontade. Vamos lá, pode começar, Misael. Vamos lá, quem sou eu? Eu sou Misael Miranda, né? Nascido e criado em Rio Bonito, né? Perto de onde você é Terra ali. boa. Venho de uma família de baixa renda. Minha mãe trabalhava na fábrica na Amizão, na época, na fábrica de ketchup. Ketchup. Meu pai é pedreiro. Eu costumo dizer que eu era o patinho feio do meu grupo de amigos. Que eu era o mais feinho e o mais pobre também. É mesmo? É. Ficou bonitão e tá rico agora. Melhorou. E daí a gente crescia na Varginha. Na verdade, eu não sou de Rio Bonito, sou de Silva Jardim, né? Então cresci na Varginha ali, tipo, um lugar bem humilde mesmo. Tinha sonho de ver muito filme do Rambo, de ser militar. Então, meu sonho era ser militar, por ser Rambo. Que legal. Consegui, né, conquistar esse sonho. Tua história no jiu-jitsu. No Então vamos começar já jiu-jitsu. sabendo um pouco da sua história de você. Começou a treinar jiu-jitsu em Rio Bonito? É em Rio Bonito. Comecei a treinar jiu-jitsu com 16 anos. Minha mãe era contra, meu pai era contra. É mesmo? Nessa época, meu pai já não estava mais com a gente, já tinha saído de casa. Mas eu comecei a treinar depois que eu comecei a trabalhar e meu foco foi, cara, eu ganhava R$45 por semana. Que isso, cara. E eu pagava, se eu não me engano, na época, R$35 no mês. Cortava cana, pô? Não, eu trabalhava numa lanchonete. Pastelaria. Caraca, meu irmão. Pastelaria. Que louco, né? E dali o meu foco era jiu-jitsu. Comecei a treinar há 16 anos, falei, cara, jiu-jitsu. Então caía na mão lá e na época o jiu-jitsu era muito old school, né? Sim. Tu vem dessa época também? Sim, com certeza. Então, cara, não tinha essa metodologia que tem hoje de escola, da galera ser mais... Tem um lifestyle do jiu-jitsu E não era tão business, né? Não era. Era porrada. Era porrada. Faixa branca foi só apanhando, irmão. A gente aprendeu apanhando. Fazia posição ali, ia lá, coloca faixa azul, faixa roxa, não tinha, vou te ensinar. Não, é porrada. Caraca, meu. Então essa foi a minha entrada no jiu-jitsu. Comecei com 16 para 17, com 18 fui pro quartel. Pô, legal. Daí tive que dar um tempo no jiu-jitsu, na época do quartel. Fiquei 4 anos no exército. Fui para Haiti em 2005, na missão de paz. Haiti? Foi para Haiti. Pô, que legal. Sou do 3º contingente do Haiti. Daí voltei, saí do exército em 2007, foco no jiu-jitsu. Cara, que legal. Aí saí e falei, cara, agora eu vou treinar. Que legal. Vou treinar. E treinei a minha vida toda. Fui treinando em 6 meses. Treinando, peguei faixa azul, que eu treinava 3 vezes por dia, 6 vezes por semana. Que isso. Então... Agora tá explicado porque essa galera de Rio Bonito era brava, né? Não, cara, coincidentemente eu descobri que eu apanhava direto com um amigo dele de treino. Tá explicado. Eu treinava 3 vezes por semana. O cara treinava 3 vezes por dia. Verena, fala você também, se apresenta um pouco aí, quero ouvir um pouco aí da sua história. Quem é Verena? Uma história bem diferente da dele, né? Eu vim de uma família também empreendedora. Meu pai é dono de uma lanchonete em São José dos Campos há 43 anos. É uma lanchonete bem tradicional. Funciona até hoje? Funciona até hoje. Que legal. Meus pais são do Rio Grande do Sul, então ele trouxe essa tradição de lanches, né, prensados lá do Sul para São José dos Campos. E também o melhor vinho da cidade. Então eu cresci ali dentro. Então desde criança já aprendendo a trabalhar num ramo de alimentação, mas também de empreender. E dali é onde eu aprendi tudo que eu sei hoje, né? Eu sempre falo que ali foi minha escola. E com 17 anos tive a vontade, sempre joguei vôlei, fui atleta de vôlei desde pequena. E com 17 anos eu tinha a vontade de aprender inglês. Mesmo fazendo cursinho aqui, eu sabia que eu tinha que ir para fora para aprender o inglês. E apareceu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, ganhei uma bolsa para jogar vôlei e fazer faculdade. E fui. Pô, que legal. Mas a Verena, ela é muito planejadora, estrategista. Sim. Eu nunca faço nada sem saber o que vai acontecer ali na frente. Nada na cabeçada. Nada. Eu sempre vou com os planejamentos. Às vezes dá umas coisas... Carioca. Só vai, filho. Às vezes dá umas coisas erradas, daí eu tenho que ver o que eu vou fazer. Mas fui para uma cidade pequena, planejaram também, porque lá não precisava de carro, tinha que caminhar bastante. Fiz faculdade e quando me formei, tive a oportunidade, né, de conseguir um emprego na área de petróleo. Pô, que legal. Então, trabalhei 10 anos na área de petróleo. Uma coisa que me levou a querer trabalhar em empresa foi... Porque eu vi a vida inteira meus pais trabalhando.
Então eu falei, isso aí não é vida. Meus pais trabalhavam de segunda a domingo, todo o dia inteiro. Empreendendo, né? Empreendendo. A lanchonete do meu pai abria às 6 da tarde e fechava às 6 da manhã. Então nossa trabalho era só de noite. E daí eu falei, não, eu vi meus amigos, né? Sábado, domingo, os pais em casa. Eu falei, eu quero ver como é que é esse negócio. Então entrei não sei se fala no Brasil, corporation, no mundo corporativo. E daí eu entendi o que meu pai me falava, que é trabalhar para os outros. Caramba! E daí aquilo ficou na minha cabeça. Então eu sabia que eu queria empreender em algo, fazer algo lá nos Estados Unidos, mas eu não sabia o quê, porque eu sabia que tinha que ser algo único. Então comecei com o brigadeiro, lancei o Brigadeiro Brasil, fazia brigadeiro no final de semana, vendia em feiras. E durante a semana eu trabalhava ainda na área de petróleo. E como eu te falei, eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar. Isso daí é um hobby que eu tenho. Então, mesmo dentro da empresa, tendo uma posição de gerente ali na área de importação e exportação, eu sempre quis fazer mais. Você não se acomodou, né? Não me acomodei. Esse é o diferencial. Esse negócio de escritório não era comigo. Me dava um nervoso de ficar ali dentro. Então, eu falei, vou dirigir empilhadeira. Então, eu descarregava caminhão. Então, tinha outra... Eu trabalhei em tantos departamentos na empresa que no final do ano, Natal e Ano Novo, a empresa geralmente fechava, mas eles ofereciam um bônus se alguém queria trabalhar. Ninguém queria. Então, como eu sabia fazer tudo, eu ia sozinha. Então, eu fazia todos os departamentos até o final da entrega. E me conta uma dúvida, tira uma dúvida aqui pra mim. Quando você chegou nos Estados Unidos, foi sozinha, tinha amigos lá, tinha parente ou não? Foi na cara e na coragem? Conta um pouco dessa sua mudança, né? Mudar de país. Como que foi essa experiência pra você? Fui meio sozinha, mas tinha uma pessoa lá que conhecia, alguém que eu conhecia, e falaram, essa menina tá lá, então ela pode te dar um suporte. Então, quando eu fui, ela estava na mesma faculdade que eu, só que ela estava um pouco mais à frente, então ela acabou saindo, terminando a faculdade antes de mim. Então, ela acabou saindo e no final, acabei ficando sozinha também. Mas é uma experiência, assim... Às vezes eu falo que eu não desejo para ninguém, porque os Estados Unidos em si é solitário. Frio, então, é frio. Então, quando As pessoas são frias, já. Se você não tem um objetivo, você não fica. Ainda mais o brasileiro, que tem uma vida social, que gosta dessa resenha. Lá não existe isso. Por mais que você tente, não acontece. É mesmo? Não tem isso? Pô, vamos fazer um churrasco, vamos ver o jogo junto? Não tem. Então, eu morava no dorms, né, nos apartamentos, e final de semana todo mundo ia pra casa. Eu ficava lá sozinha. Cara, que legal. Então, assim, a solidão, ela pega pesado. Então, se você não tem aquele objetivo, aquele planejamento de vida, você não fica. Como eu já vi muita gente voltar, desistir, que legal, por não conseguir ficar. Só atento aí na relação que você falou, o empreendedor, assim, eu costumo dizer que empreender é um ato de muita coragem, né? Quem tá de fora, às vezes, trabalhando para alguém, que às vezes ali, presta um serviço para alguém, ela fica assim, cara, meu sonho é empreender. Mas, na realidade, não sabe o caminho que vai percorrer para empreender, as dificuldades que vai passar, né? Os desafios que vai ter que encarar dia a dia. Empreender é algo muito sério, algo muito complexo. Tem um lado bom, tem um lado ali que a gente vai ter o retorno daquilo ali que a gente está fazendo, que a gente está plantando, que a gente está investindo, mas tem ali a questão de você, cara, ser corajoso, abrir mão, às vezes, de uma família para poder, né, ir morar em outro país, para poder tentar algo diferente. Então, assim, cara, muito legal. Eu queria ouvir de vocês também como que surgiu o Açaí Brasil, como que foi ali o começo, como que surgiu a ideia, da onde que veio a Açaí? Como foi? Então, a ideia de, como eu te falei, eu sou do jiu-jitsu, sou do interior, fui para os Estados Unidos, sem inglês, sem nada. Tava felizão lá na minha academia, que eu dava aula e ganhava $400 por mês. E achava que tava maneiro. Caraca. Falei, pra quem ganhava 45, né, por mês. Não, isso era bem atrás. Então eu tava feliz demais com isso. Falei, eu tô bem, cara. Na época eu converti ainda, né? Eu saí daqui desempregado quando eu cheguei lá. Aí eu, fui desempregado. Chega lá, Você chegou de faixa roxa nos Estados Unidos? Não, cheguei de preto. Já chegou de preto. Eu fui pra dar aula. Sim. Então eu cheguei lá, dormia no tatame. Tomava banho de mangueira do lado de fora, que não tinha chuveiro. E daí, quando a Verena me conheceu, me vendo ganhando $400 por mês. Que isso, cara? Você tá sendo escravizado. Falei, como assim, cara? Que ano isso? 2013, 2014. 2014. Caraca. Falei, não, cara, eu tô bem, tô benzão, vou ali no Walmart ali, compro as paradas ali, tô benzão. Pra quem ganhava R$45. É que são duas realidades diferentes, né? O que você falou. Às vezes a gente quer mais pros outros, mas às vezes aquilo já tá bom pra ele. Sim. E a gente fala, não, você pode ganhar, mas então foi um pouco disso. A minha realidade... Eu já tava lá 12 anos quando eu conheci o Misael. O Misael tinha acabado de chegar. Então eu já tinha uma visão como funciona os Estados Unidos e eu já entendia que aquilo ali não tava certo, tinha alguma coisa errada. E daí, a parte do açaí é mais com ela, que ela que abriu a mente, eu só queria comer açaí. Quando a gente se conhecia, eu falei pra ela, cara, eu quero comer açaí.
Cara. E daí... E o açaí foi, como eu falei, que eu tinha o Brigadeiro Brasil, né? Já fazia essa parte do brigadeiro e dava muito certo. Eu fazia Vendia muito muito já? Muito brigadeiro. E como eu fui uma das primeiras... O Houston, Texas, onde eu estava, não tinha muito brasileiro na Sim. época. Então, empreender lá, principalmente os brasileiros que já vão com algum emprego, alguma coisa, empreender lá era um pouco mais fácil no sentido de não ter muita competição. Então, fui com o brigadeiro e daí quando eu conheci ele, que ele falou do açaí, eu falei, pô, esse negócio de açaí é muito mais fácil do que fazer brigadeiro. Né? Eu vi uma facilidade, porque o brigadeiro, Sim. ele é muito artesanal, então Sim. dava muito trabalho. Complexo, né? E daí, quando ele falou que queria comer açaí, a minha cabeça sempre de empreender já começou a pensar, ok, onde tem? Vamos experimentar. Experimentou, não achou, não gostou de nada que a gente encontrou. E daí eu falei, não, calma aí, por que não tem como ele está procurando, com o sabor que ele está procurando? Isso que eu nem sei se o sabor que você estava procurando é o sabor que nós temos hoje. Não, eu estava procurando o açaí Que ano isso, tradicional. pessoal? Que ano? 2015. 2015, é. 2015 vocês tiveram essa primeira experiência com açaí. Com açaí. Eu já estava lá há muito tempo, então já não sentia mais tanta falta do açaí. Eu acho que o pessoal do Rio também Sim. já é muito mais envolvido com açaí do que o pessoal de São Sim. Paulo. E daí aquilo me deu uma luz. Eu falei, não é possível, alguém vende aquilo que você quer comer. E o Então, que eu procurava nessa época era o açaí tradicional de praia, açaí de xarope. Não achava lá. Xarope, não, xaropado, aquele açaí que a gente sabe hoje que não é um açaí bom. Sim. É um açaí com muito xarope, açaí doce, né? Sim. Então era isso que eu É que o procurava. carioca tá acostumado. Exato. Mas não achou. Não. não, achamos. E daí comecei a entender um pouco da cultura do açaí nos Estados Unidos, né? Existe uma cultura lá, apesar de ser uma fruta que muita gente não conhece, que nós trabalhamos para educar o americano sobre o açaí. Eu entendi que já existia uma receita base, que eles sabiam que era batida com suco de maçã, frutas congeladas, e até hoje essa receita Sim. existe, é o que a maioria fazem, a maioria Vocês dos até me lugares. mostraram, né? Eu falei, cara, isso não é açaí, pô. Ele é uma vitamina, Uma vitamina. com a cor de açaí. Com a cor de açaí. Leite de amêndoa. Eu falo que eu conheço um pouco do açaí, pô. Meu açaí era aquele xaropado aqui. Açaí, trabalhando com açaí. xarope. E esse açaí, que mesmo não sendo tão saudável, ainda era melhor do Sim, que eles sim. serviam. Então, aquilo, eu falei, não é possível. Eu falei pra ele, vamos pra Califórnia. Eu falei, Califórnia tem muito açaí. Eu falei, eu acho que lá a gente vai encontrar o que a gente tá procurando. Fomos, porque ele tinha que fazer uma aula, um curso da UFC. Já na mentalidade de empreender, né? Essa era a minha mentalidade. Ele ainda tava pra Eu queria comer. comer açaí. A minha já era de empreender. Tava querendo achar pra comer. Você vê a minha- mentalidade empreendedora, né? E daí procuramos, experimentamos, passamos uma semana comendo açaí. Eu falei pra ele, cara, não tem o que você tá procurando. Como eu trabalhava na área de importação e exportação, eu entrei em contato com uma empresa aqui de São Paulo e falei pra eles, vocês me enviam uma pallet de açaí, né, aéreo? Eles falaram, envia. Comprei a pallet, aquela pallet chegou e eu olhei aquilo dentro do meu apartamento e falei, cara, ok, agora você vai comer isso aqui, não faz sentido. Como assim? Quando você fala que comprou uma pallet, o açaí chegava só o pó do açaí, no Chegava. caso? a polpa. Ela resume bastante também, né? Ah, tá. Não, chegava A a polpa polpa, congelada. congelada. Ah, então você já tinha uma estrutura lá pra receber. Não. Pô, mas aí aquilo ia descongelar, pô. Não, assim, o aéreo vem refrigerado. Sim. Então, já veio refrigerado, chega aqui, a gente comprou alguns freezers lá na Best sim. Buy, botamos Sim. dentro do apartamento, foram 3 freezers, né? Morando no terceiro andar, sem Terceiro elevador, andar. sem nada, subindo uns freezer pela escada. Tamanho do homem. Já subia já com os baldão aqui já. E daí a gente levou todas aquelas polpas pra cima. Tivemos que tirar sofá pra poder Sim, botar sim. os... E eu olhei... Isso é empreender, pô. Empreender é isso. É, meu irmão, se virar com o que tem, depois vai melhorando. E ele felizão que tinha saído pra comer. E eu falei, cara, não faz sentido a gente só ficar com isso aqui pra comer. E como eu já fazia as feiras final de semana pro brigadeiro, eu falei pra ele, cara, final de semana que a gente... Porque como ele dava aula ainda Sim. de jiu-jitsu, eu ainda trabalhava, eu falei, final de semana a gente vai nas feiras. Então a gente batia em casa, sábado e domingo a gente ia nessas feirinhas que Sem tem. saber bater, tá? Sim. Sem Batia saber. Totalmente errado. Totalmente errado. Batia e ia nas feiras vender. E vendia bem. E durante a semana as pessoas acabavam ligando pra gente. Aí, onde que compra? Onde é a sua loja? A gente não tem loja. E pra você ver a carência do açaí, hoje a gente sabendo, e todo mundo lá sabe como melhorou muito o açaí. O nosso açaí, ele tinha um sabor bom, mas ele era Ele tinha horrível. sabor de açaí, mas a gente não sabia bater. Porque o açaí Sim. tem uma maneira de bater Não, claro. também, A né? É um gente ponto, vendia né? um açaí congelado, que quando começava a descongelar, era aquele açaí cheio Puro de gelo, gelo. puro gelo, Sim. entendeu? Puro gelo. Por não saber bater. E isso as pessoas já estavam gostando. Pra você ter Pelo uma sabor. noção pelo Sim. sabor. Como o açaí de lá tava ruim, né? Então as pessoas já viram que tinha um Era o que diferencial. tinha, que pô. tinha. As pessoas já estavam percebendo que havia uma diferença. E eu vi um grande negócio nisso. Eu falei, cara, isso aqui Tá. pode dar certo. Mas vamos começar aqui a pontuar. Chegou a sair, beleza, vocês ali experimentaram, viu que era a melhor opção que daria pra vocês começarem ali. Mas quando vocês começaram realmente a empreender, pegou assim, não, cara, a gente vai começar a comercializar, vamos começar a fazer isso acontecer. A gente
Na época, eu tinha uma aposentadoria ainda na minha empresa, que eu estava trabalhando de petróleo. E eu falei para ele, vamos montar uma lojinha? Já que o pessoal está procurando realmente vir, né? Comer o açaí no estabelecimento. E também tinha a questão dos permits, né? A gente tinha que ter licença para vender. Sim. A gente começou a botar freezers em academia de jiu-jitsu primeiro. E colocava um freezer ali, botava os açaí ali dentro para vender e ia para outra academia, fazia o mesmo. E teve uma academia que me falou, você tem licença para fazer mesmo? isso? Não é igual que no Brasil que a gente bota um freezerzinho. Vai indo, mas sempre tem Vai um, indo. né? Sempre tem um que quer legalizar o negócio. Daí eu falei, não tenho. Só que daí aquilo eu falei, já é um negócio que o pessoal vai começar a me pedir. Vai começar, né? Então, falei pra ele, a gente vai precisar de um espaço e para poder tirar essa licença. Mas a gente não tinha dinheiro nenhum para fazer isso. E daí eu falei pra ele, ó, eu tenho uns 20 mil ali guardado. Falei, vamos pegar esse dinheiro e fazer o que dá pra fazer. Daí pegamos um espaço assim super pequenininho, né? Pra... Quase igual esse estúdio aqui. mais mesmo? ou menos esse tamanho. A primeira loja, no Primeira caso. loja. Que lugar? Em Houston mesmo? Em Houston. Tinha 300 square feet. Botamos esses 20 mil lá, era do lado de um CrossFit, mas era numa... É estratégico, né? Não. Não? Não. Foi o que sorte. ofereceram pra gente. O que tinha. E $600 o aluguel, então já fiz meu cálculo. Eu falei, preciso vender tantos açaí pra pagar pelo menos o aluguel. Sim. Essa era a minha única preocupação. E era uma warehouse, assim, esses lugares onde os caminhões vêm descarregar. Não era um shopping Não era um shopping. center. Ah, tá. Então era uma Mas warehouse. o pessoal do CrossFit consumia ali, né? Não. A gente achou que ia Não? consumir, não consumia, porque Que a gente isso? estava nos fundos do CrossFit. A gente não estava na frente. Então o pessoal acho que esquecia da gente. E fomos ficando ali, ficamos ali 5 anos. Caramba. E aquilo que foi criando uma luz na nossa cabeça. Porque E já começou a sair Brasil? sair Brasil, por causa do Brigadeiro Brasil. Falei, No só vou início- botar e açaí logo nesse Brasil. início a gente pagava A gente pagou muito para crescer a marca. Porque quando começou, a gente fazia delivery praticamente em Houston inteiro. Sim. Então Às eu vezes- saía da empresa às E 6 como que horas. funcionava esse delivery lá? É parecido aqui com o do Brasil? Então, nessa época não, porque nessa época era muito amador. Então, eu postava nos grupos Brasileiros, de Facebook na época, eu acho, que Orkut, não lembro. Não, agora. era Facebook. Falava, ó, Açaí Brasil e tal, delivery, quem quiser faz pedido. Aí, tipo, sexta-feira eu tô indo pra Katy. Sábado eu tô indo pra Sugarland. Então, Sim. aí o pessoal A fazia... gente dividia por regiões, Dividia né? por região. Levava. Houston tem 5,5 milhões de pessoas. Cara, É muita muito gente, muita grande. gente. Então, o Houston é central e a gente tem os subúrbios em volta, que a gente Sim. chama, né? Que é Katy, Spring, Sugarland. Aí o Então, pessoal fazia pedido, a gente anotava os pedidos, aí no dia da, tipo, sexta, sábado, domingo, não sei, quinta, que sexta, sábado, legal. eu saía com o coolerzinho, fazia os deliveries. Só que era prejuízo. a gente nunca ganhou dinheiro pra fazer isso. É Eu mesmo? pagava muito com pedágio, pagava muito com gasolina, o retorno não era o mesmo. Mas a Sim. gente fala, cara, vamos divulgar a marca. Pô, que estratégia. A ideia era só marca, entendeu? Não, isso aí inclusive, é um dos pontos principais aqui no Brasil, o pessoal paga pra divulgar, né? Pra divulgar a marca. Pô, você vê a Ambev, pô, os caras já pegavam ali uma lanchonete, um bar, investia tanto em cadeira, em outdoor, mas pra quê? Pra vender a vender a bebida. marca. Então isso aí realmente E teve os Brazilian Festival também, os festivais de brasileiro, que a gente sempre procurava tá dentro pra fazer, ajudava a gente bastante na época. Acho que foi um dos eventos que mais nos deu suporte. Sim. Campeonato de Jiu-Jitsu também. a gente fez Campeonato muito de Isso campeonato. que eu ia perguntar, como Fazia que era essa muito. entrada nos campeonatos? Eu já lutei muito lá. Logo assim que eu cheguei em 2013, eu só lutava. Sim. Então, lutei muitos eventos, conheci muito os organizadores. Então, quando a gente começou com a marca, eu entrava em contato com esses organizadores e falava, pô, a gente tá com açaí, tem como a gente fazer um venderzinho e tal? Acho que não, de boa. Pô, A gente que ia legal. sempre lá. Que legal. E ia muito bem. A gente Inclusive, Mizel, dentro dessa pergunta que eu vou te fazer agora, a que ponto você vê que o jiu-jitsu foi muito determinante hoje para você viver o que você está vivendo? Eu acho que vem mais da questão da disciplina do jiu-jitsu. Né? Dentro do jiu-jitsu, a gente tem uma disciplina... Mas a gente que é atleta, Sim. se você não for disciplinado, você não vai a lugar nenhum, né? E você trouxe muito isso pro lado do empreendedorismo Exato. também, né? A gente tem que ter essa vontade, né? Digamos assim, a De vontade vencer, de né? vencer, aquela determinação de, cara, a única opção que eu tenho é dar certo. Caramba. Dar errado não é opção. Isso é forte, isso é forte. Entendeu? Uma das Eu razões vivo que eu isso. comecei a fazer o jiu-jitsu foi porque eu sempre competi, né? E como eu não podia mais jogar o vôlei, eu fui buscar um esporte que também era competitivo. E pra mim, o jiu-jitsu foi uma das coisas mais difíceis que eu já... Um dos esportes mais difíceis, porque tudo é equipe, né? E o jiu-jitsu é você. É você e você. Você não tem pra onde correr, né? No vôlei, você perdeu uma bola, tem outra pessoa ali pra tentar pegar alguma coisa, mas no jiu-jitsu é só você. Então, E você tinha fobia no início, né?
Eu comecei com kickboxing, o meu professor falava, mas você não quer tentar o jiu-jitsu? Eu olhava, porque eu não gosto de ninguém me segurando. Sim. Eu até falo, se um dia eu for presa, eu acho que eu morro só de estar algemada. Essa é a primeira impressão de alguém quando a gente convida pra fazer o jiu-jitsu. Pô, cara, jiu-jitsu, a galera vai ficar me agarrando, mas depois que faz ali uma semana, 2 semanas de aula, não quer parar Pra mais. mim foi né? 3 meses. É Mas mesmo. a minha questão do jiu-jitsu foi porque faixa branca só apanha. E competir. Apanha pouco lá, aqui apanha mais. Aproveitando o embalo, conta um pouquinho da sua história em relação ao jiu-jitsu. Como que você ali começou, por quê, quando... Então, foi essa questão de competir, eu sempre gostei de competir. Então, é uma coisa que eu falei, isso daí dá pra competir, então eu quero. Então, comecei a fazer o kickboxing, mas quando eu comecei a fazer o jiu-jitsu, teve essa questão, que eu não gostava de ser... Mas você não conhecia o Misael ainda? Não. Conheci ele através do jiu-jitsu. Conheci ele Olha o jiu-jitsu, como é que traz oportunidade, né? Cara, que legal, E daí comecei a competir, tanto que eu fiquei, eu acho que 3 anos de faixa branca, porque eu competia muito. Eu ia em todos os campeonatos que tinham, fora da cidade, na cidade. E daí eu falava pro meu professor, eu não quero grau, é só um grau, né? Eu não quero grau. Eu falei, eu quero que você avalie na competição. Eu falei, eu quero que você veja, quando você achar que eu tô ganhando muito, você me dá a faixa. Então eu fiquei 3 anos de faixa branca, fiquei quase 3 anos também de faixa azul, 2 anos e pouquinho. E daí, quando eu peguei a roxa, eu... 10 anos de roxa. Não, eu descobri que eu tava grávida. Ainda competi o Miami Open. Pô, que legal. Fiz o pódio, 2º lugar. E daí, depois do Miami, eu descobri que eu tava grávida. Cara, e a gente tá numa evolução tão grande no jiu-jitsu, né? Hoje, assim, você vê várias mulheres praticando jiu-jitsu. Pessoas também, assim, com a certa idade mais avançada entrando no jiu-jitsu. Cara, eu tenho alunos, cara, de 50, 60 anos, começando agora. Fala assim, cara, que legal. Isso aí, antigamente, a gente falava, não é pra você. Não, mas... né? Tinha essa visão, né? Não da gente como professor, mas eu acho que a sociedade pregava isso, né, cara? Isso aí não é esporte pra qualquer um. Ainda mais aqui no Porque Brasil, né? que era porrada, né, cara? Sim. Era porrada, então os caras mais velhos aí, empresário, ninguém entrava no jiu-jitsu, cara. Sim. O jiu-jitsu virou um negócio muito grande. Tanto que quando eu conheci o Misael, que ele tava com uma academia, eu já tinha uma visão de empreendedor. Então, eu falava, quando eu ia nas aulas dele, eu falava, cara, não tem como você ensinar desse jeito. O cara amanhã não vai voltar. Eles têm que entender a situação de cada um. Se o cara é um médico, se o cara é um dentista, a mãe tem que trabalhar, não pode ficar dando porrada. E ele falava, pra mim não, aqui na minha escola, se quiser treinar aqui, tem que ter porrada. Tem que ser desse jeito, eu falei pra ele, não, a gente tem que ter uma equipe de competição, uma equipe do pessoal. Eu comecei a dividir assim pra ele. Mas na cabeça dele não funcionava. Agora, vamos falar agora um pouco dessa evolução do Açaí Brasil. Quando na vida de vocês ali, vocês acharam que vocês tomaram uma decisão assim, cara, que aqui foi onde realmente o Açaí Brasil decolou. Aqui é onde começou a criar uma proporção, começou a crescer. Teve esse momento determinante que vocês tiveram que tomar uma decisão importante para viver o que vocês estão vivendo hoje? Teve. E foi durante o Covid. A qualidade sempre foi o que segurou a gente no mercado. Sim. Eu sempre, em quase 12 anos desse negócio, a gente viu muitas lojas de açaí, muitas lojas lojas de açaí abrir e lojas de açaí fechar. E quando o Covid veio, que fechou muita coisa, pelo menos a gente fala, né, que no Texas a gente não viveu a pandemia porque a gente teve a opção de não fechar. Então a gente escolheu continuar aberto, a gente tinha uma loja muito pequena, onde não tinha espaço para sentar, então era só para levar. E a gente deu muito movimento durante o Covid. Então foi a hora que eu falei pro Misael, eu falei, ou a gente sai daqui para um lugar maior, ou a gente vai... Você vê, né? Às vezes no caos é onde a gente toma as melhores decisões, né? Covid pra gente... O Covid foi muito bom para algumas pessoas. Cara, a gente que conhece um pouco, compartilha um pouco também da palavra de Deus, eu costumo sempre citar aquela passagem ali do Davi e Golias, né? Golias, quando veio, pra Davi era, carcassinha, magrinho, mas, cara, por Golias ser um gigante, ele tinha uma cabeça muito grande. O que o Davi fez? Conseguiu acertar a cabeça do gigante. Então, muitas das vezes, a gente pega um problema e se abate com o problema. Uhum. Mas, cara, às vezes é melhor você olhar aquele problema e falar assim, cara, como que eu posso crescer em cima desse problema? E isso é empreender. E foi o que vocês fizeram. Essa é a vida de Pô, empreendedor. pandemia, cara, cresceu na pandemia, né? Isso é empreender. Então, a gente mudou para uma loja maior e aquilo ali, depois de 5 anos, né? Foram 5 anos naquela loja pequenininha. Quando a gente passou para a loja maior, foi aí que o Açaí Brasil realmente decolou. E a gente passou para uma loja maior numa garantia de, cara, a gente tem uma clientela aqui que já é fiel. Sim. Então, a gente está mudando para um lugar que é 10 minutos de distância. Falou, cara, todo mundo vai vir. Então, o aluguel está garantido. Pô,
Não aconteceu. Não Os Estados aconteceu. Unidos é uma coisa muito conveniência. O americano, ele... E outra coisa, a gente não tinha clientes brasileiros. A nossa clientela era, ali naquela área que a gente estava, era 100% americana. Então, a conveniência de ter um lugar muito perto... Tanto que o Starbucks nos Estados Unidos, a distância de cada uma loja para outra é 1 milha. Porque o americano, ele quer ir no que está mais próximo. E 10 minutos é longe. Olha, e quem tá ouvindo a gente aqui, que não sabe quem é o Açaí Brasil, o Açaí Brasil é uma rede de lojas hoje, né? Não é só mais uma loja. Hoje são 15 lojas, correto? 16. 16 lojas e em breve aí vai ser 100, 200. Cara, parabéns demais, porque, pô, realmente, eu sou empreendedor também, eu já tive também negócios físicos e sei que não é fácil. Então, você crescer hoje com negócio físico que requer muita determinação, muito esforço, muita resiliência, poxa, muito legal. Ainda mais fora do país. E, Verena, aí quando você falou que na pandemia vocês tomaram essa decisão realmente de expandir, agora conta um pouco do momento hoje, o Açaí Brasil hoje, como você vê assim, a projeção para os próximos anos, quais são assim, as metas que vocês têm criado no decorrer desse crescimento aí dos últimos anos? Na verdade, a gente veio para o Brasil, né? Um desses motivos. Com esse objetivo. Então, a gente veio para o Brasil para fazer o G4. Foi uma abertura de mente, digamos muito assim, grande. que ajudou muita gente na gestão, na operação É o que eu futura falo do que o açaí. empreendedor é muito sozinho, né? Exato, a gente é exato. muito solitário. Então, a gente vive o caos do dia a dia e, às vezes, a gente pensa que a gente está fazendo tudo errado, que está dando tudo errado. Então, vindo pro G4, abriu nossa mente de entender que está todo mundo no mesmo barco. Cara, eu passei por isso. Eu cheguei aqui, contei um pouco pra vocês, né? Cheguei aqui no G4 falando, não, peraí, sou da região dos lagos, tô com uma empresa hoje em 9 países, chegando a 100 clientes, fiz algo gigantesco, né? A gente acaba tendo aquela certa, não vaidade, mas aquela certa... Um orgulho que a gente tem que ter da gente, falar, fiz algo grande. Mas quando eu cheguei aqui, bati de frente com vários mentores, falando sobre vários assuntos que eu falava, cara, isso aqui eu nunca vi, pô. Falei assim, Não faz ideia do que tá a falando. gente é faixa preta de jiu-jitsu, mas no negócio eu acho que eu tô chegando na azul agora. Acabei de pegar azul, Isso entendeu? aí. Então tem um caminho muito grande a percorrer, né? E aqui é o suporte, né, que a gente sentiu, que a gente teve, as ideias. Isso realmente abriu nossa mente de ver o quanto grande o Açaí Brasil pode chegar. Com Sim, planejamento sim. estratégico e tudo. Porque a gente, na verdade, por ser uma empresa que só eu e ele Sim. toca até hoje, a gente sempre segurou muito. Sim. Tanto o Açaí Brasil tem muita procura. Deixa eu só uma observação. Tem gente que às vezes, cara, reclama de dar um passo pequeno pro crescimento. Pra quem não sabe, eles vieram dos Estados Unidos para poder fazer essa imersão aqui no G4, para poder aprender mais. E aí, às vezes, a gente foca muito no resultado, mas esquece que tem um caminho a percorrer para chegar nesse resultado. processo. Que não é curto. Entendeu? E uma coisa que, em cima do que vocês falaram aí, que a gente costuma sempre citar aqui no G4, eu escuto bastante, cara, a importância do ambiente. Isso. Entendeu? Com quem é muito mais importante do que o que, né? Você tá aqui Exato. do lado de mentores, que tá abrindo a mente de vocês, que vão levar vocês para um próximo nível. Então, assim, cara, é muito importante a gente buscar pessoas que chegou onde a gente quer chegar. Exatamente. Entendeu? É isso aí. A gente sempre falou sobre isso, né? A gente chega num ponto, dependendo de onde você está vivendo, que você é onde as pessoas te procuram para te dar conselho. Como que eu faço isso no meu negócio? Sim. E eu falei para ele, eu tô sentindo falta de estar num lugar onde Sim. eu sou a menor. Eu procuro. Eu tô Exato, procurando, exato. porque eu tenho algo para Exato. aprender. Então, aqui no G4 realmente foi essa questão. A gente veio aqui, a gente viu que a gente era muito pequeno para a capacidade que o negócio pode chegar, né? Que legal, cara. Então, isso abriu Que muito legal. nossa mente. E o Açaí Brasil, na questão de franquia, de virar franquia, Sim. foi uma questão nem algo que nós pensamos Não foi planejado. em fazer. Não Sim. foi planejado. Não teve aquela estratégia, vou abrir uma marca, daí a gente vai trabalhar tantos anos, dali a gente vai virar franquia. Sim. Foi o açaí mesmo que nos empurrou devido à qualidade. Então, a gente começou a ter muita procura de pessoas que já achavam que a gente era franquia. Sim. Essa marca é franquia, quero comprar. Eu falo, não é. Anota meu nome. Se um dia for, me liga. Então, Pô, depois de legal. 5 anos, eu tinha 67 nomes anotados. E tudo orgânico, não foi Sim. nada. E eu falei pra ele, vamos fazer um negócio virar franquia? Quando começou a franquia, Fernanda? Qual ano? 2024. Pô, que Então, legal. em Tá 2023, recente. eu comecei a olhar o planejamento, a papelada, né? Que tem toda uma parte jurídica Sim, legal sim. para fazer. E falei para ele, vamos fazer? Ele ficou meio com o pé atrás, falou, vamos dar uma segurada. Até porque crescer dói, né, cara? Vem aquela preocupação, às vezes até Preocupação. um certo medo, né? E o meu medo é da questão da qualidade. Porque o que eu Zero vejo sempre de qualidade. muito, mas é muito, cara. É pessoas que têm um produto bom, vira franquia e perde qualidade. É o Exato. que mais acontece. Exato. E ele que queria comer um açaí bom, então ele preza a qualidade, Sim, né? Então, cara, isso é tudo. Eu passo por isso também.
A nossa empresa, cara, a gente fica assim, pô, por que vocês não fazem marketing do negócio de vocês? É mais orgânico, porque realmente o que você falou. Se eu cresço demais sem manter minha qualidade, cara, o risco de dar errado lá na frente é muito grande. Costumo dizer que a gente está a vários passos de dar certo e a um passo de dar errado. Exatamente. Porque dar certo é difícil, cara. Dar certo você tem que ser muito estratégico, você tem que ser muito responsável, muito consciente. Agora, para dar errado, basta uma decisão errada. Acabou tudo. Né? Acabou Basta um ou dois clientes insatisfeitos ali que ele começa a falar um pro outro. Então, é aquele exemplo do avião, né? Todos os dias sobe vários aviões, mas quando cai um, cara, ele, pô, vira notícia, fica aquela... Pessoal, muito legal a história de vocês. E aí, Uberlana, hoje, né, o Açaí Brasil são 16 lojas, né? Isso. E assim, você consegue enxergar hoje, com tudo que você viu aqui no G4, aonde vocês podem chegar? Isso aí é até uma dica para quem está começando a empreender. Exatamente. Porque vocês estavam no negócio desde 2015, né? Então levaram aí 8, 9 anos de se organizando. Em 2024 começou a franquia e agora vai crescer cada vez mais. Então, assim, esse momento para vocês hoje, você já consegue enxergar assim, hoje, o que sim. consegue chegar onde quer chegar? Hoje, a gente, depois do G4, a gente conseguiu ver a proporção do negócio que a gente criou. Porque até então, é que eu te falei, a gente estava se segurando. Sim. Então, agora, com o que o G4 mostrou pra gente, que a gente pode botar junto num negócio organizado, com estratégia, planejamento, a gente já viu que 200 lojas aí, a gente fez um planejamento de talvez 5 anos. Vamos ver. Pô, que legal. Acho que é cabível, dá pra chegar. Isso só nós dois. Né? Então, esse foi outra coisa que o G4 nos mostrou, Exato. né? Que a gente tem que ter pessoas certas nos lugares certos. Então, é outra coisa, estruturar equipe, estruturar um time, que eu acho que provavelmente é o que mais o pessoal bate cabeça, né? Hoje em dia, estruturar uma equipe, fazer um time, não é fácil encontrar pessoas que realmente querem crescer com você, né? Então, isso é um desafio. Uma outra curiosidade, como você falou, né? Você é filha de empreendedor, seu pai tem até hoje, né, uma lanchonete aqui em São Paulo, correto? E você também acabou sendo filho de empreendedor também, que sua mãe produzia o ketchup, não é isso? Não, eu trabalhava em fábrica de ketchup. Trabalhava em fábrica, beleza, é uma história um pouco diferente. Mas você que, chegou a pegar um pouco dessa experiência aqui no Brasil do seu pai. O que você viu de diferente nos Estados Unidos que você falou assim, cara, empreender aqui não é a mesma coisa. Empreender aqui é algo realmente mais complexo, mais burocrático. O que você tem ali de experiência que você pode trazer pra gente em relação a empreender nos Estados Unidos? Uma coisa que eu sempre falo, é o país das oportunidades. Só não abraça quem não quer. Sim. Então, o Brasil ainda eu acho que a gente tem que se esforçar um pouquinho mais para conseguir alguma coisa. Então, indo para lá, tendo 21 anos de Estados Unidos que eu tenho hoje, eu acho que entender a cultura, porque os Estados Unidos, ele é uma divisão racial muito grande, que é algo que talvez a gente ache que existe no Brasil, mas não na proporção que existe lá. Então, estando lá, eu tive que entender relacionamentos por raça. Como que cada raça se relaciona para eu poder entrar no mercado com cada um. Hoje, minha marca abrange pessoas de todos os tipos de raça. Então, você saber como tratar, como eles gostam de se relacionar, isso foi muito importante para mim. E o brasileiro tem muito na mente de ir para lá empreender para brasileiro. Sim. Nós somos a minoria lá fora. Então, se você realmente quer crescer e ganhar dinheiro e fazer algo grande, você tem que fazer para o americano. Não adianta você focar. A gente tem muitos produtos bons no Brasil, que é apreciado pelo americano, mas você tem que saber entrar no mercado. Se você achar que o mesmo produto, do jeito que funciona aqui, vai funcionar lá, não vai funcionar. A gente vê empresas brasileiras lá que os caras criam um Instagram e totalmente em português. 100% português. 100% português. É isso. Então, a gente sempre fala, você tem que focar realmente de que você está nos Estados Unidos, que você tem que atender na língua deles, que você tem que se relacionar com os americanos. Que daí, sim, seu negócio vai alavancar, porque a oportunidade está lá para todo mundo. Entendi. Pessoal, em relação a objeções que vocês já passaram, qual foi o maior erro assim que vocês acham que vocês cometeram, que eu creio que todo mundo comete erro, dentro do negócio, tá? A gente falando de empreendedorismo. Teve assim, algo que você falou assim, poxa, isso aqui eu acho que não era o momento, errei aqui. Tem alguma história assim? Tem? Você tem alguma coisa em mente? Não vou dizer que tem um erro assim, né, bizarro. Existir um erro que alavancou a gente. Sim. Porque eu sou, como ela falou, sou pé no chão, né? Então, muitas das vezes dentro do negócio eu quero analisar bastante. A Verena, dependendo da proposta, ela não analisa, ela só vai. Então, a gente já perdeu muito dinheiro por isso, por ela ir. Sim. Apareceu uma oportunidade de comprar um container de açaí, ela falou, vou comprar. Cara, calma, não compra. Cara. Ousada. Não, eu vou comprar. Foi lá e comprou. Não deu certo. Eu sempre falo, no começo da sua jornada
como empreendedor, ter muito dinheiro na sua conta é Sim. sinal que tá tendo alguma coisa errada. Esse dinheiro não tá trabalhando. Meu pai sempre falou pra mim que o dinheiro deve trabalhar pra você. Sim. Então, deixar dinheiro parado no banco não funciona. Então, eu sempre procurei reinvestir no meu negócio. O que eu pude Escalar, fazer? né? Comprar um food truck, comprar um container. Então, mas eu acho que um dos Abrir maiores... uma loja no Outlet. Tomou alguns prejuízos, normal, pô. Normal. Foi, mas abrir uma loja no Outlet hoje, como franquia, eu vi que foi uma pesquisa de mercado. Se eu não Sim. tivesse aberto uma loja no Outlet no Texas, que é shopping, que geralmente dá muito certo em qualquer lugar, eu não teria entendido que no Texas isso não funciona. Já em Orlando, na Flórida, Talvez já tem funcione, outra tá. cultura, que eu te falei, cada estado, cada parte dos Estados Unidos tem uma cultura diferente. Então, eu tive que... Isso daí foi essencial pra gente Foi, saber exato. que não... Normal, faz que não, parte do que não investimento. funciona. Mas acho que o nosso maior erro, o meu maior erro foi o que eu sempre tive em mente, que eu posso fazer tudo. Caramba. Que nem eu abri uma loja agora, dia 2 de abril, e eu falei pra ele, vamos abrir sem funcionário, porque eu posso abrir essa loja, eu quero ter contato com o cliente. Sim, sim. Então, me peguei trabalhando 16 horas por dia, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu não preciso de funcionário. Então, acho que não estruturar o time Sim. tão cedo. Eu demorei 5 anos para contratar. Que meu primeiro isso? funcionário. Que isso. 5 anos. Aproveitando né, desse assunto, essa questão pessoas, como que é hoje essa visão de, preciso contratar alguém? É muito difícil? É mais brasileiro que vocês contratam? Não. Mais americano? Não, mais americano. É mesmo? É que eu te falei, a oportunidade dos Estados Unidos, dos relacionamentos, que é diferente, muito diferente do Brasil, contratar lá é muito mais fácil. A cultura que você jovem tem que trabalhar, você tem que arrumar um emprego, já é implementado desde os pais, já Sim. fala isso para os filhos. Então, com 16 anos, a meninada lá já está procurando emprego. Então, é fácil. A gente tem, né, é complicado falar, mas não é falando mal, mas o brasileiro ele tem uma cultura muito grande em cima do CLT. E lá não funciona. Então, quando você... Lá é produtividade, Lá né? é produtividade. Meritocracia, adoro isso, cara. Então, quando você contrata um brasileiro lá que ele tem a cultura do CLT, que ele vai querer tirar uma hora de almoço, que ele Sim, não vai querer sim. trabalhar sábado e domingo, atrapalha, porque lá não é assim. E o americano, ele é muito direto, e eu gosto muito disso. Se ele começa a trabalhar na minha empresa e ele não gostou, ele vai falar pra mim, eu não gostei de trabalhar aqui, eu tô saindo fora, não é pra Caramba, mim. Então, eu cara. gosto muito disso, porque isso te ajuda no planejamento. Claro. Então, e tem muitas pessoas lá também que honram muito ter um emprego e ficam, e você consegue criar, por exemplo, eu fiquei, antes de abrir essa segunda loja aqui, própria, eu fiquei quase 3 anos sem contratar. Então, eu mesmo? consegui montar uma equipe que tá lá comigo até hoje, mas sempre se preparando, né, pra próxima. Então, o negócio é nunca deixar de treinar, tem que estar sempre treinando novas pessoas. Uma outra dúvida também em relação a essa questão de cultura, como também sou empreendedor e a gente precisa contratar pessoas. Hoje aqui pro meu nicho, por exemplo, eu acabo contratando as pessoas mais novas, porque ali tá, né, mais interagindo com a tecnologia. Às vezes, já pega uma pessoa um pouco mais preparada, mas às vezes não. Aí a gente tem que treinar essa pessoa. E lá, como funciona? Você dá oportunidade para essa rapaziada mais nova? 100%. Ou é a galera, às vezes, 100%. mais... 100% porque você pega uma pessoa mais velha, já teve experiência, já tá fazendo outra coisa. O vício, Sim. né? O famoso vício. É bom pegar alguém ali zero, né? Isso, é muito Treinar mais... do seu jeito, Exatamente, exatamente. Faço E o americano, ele é muito... Ele segue muita regra. Eu falo, ele é um pouco robotizado. Então, Até demais. Até demais. Então, se você falar pra ele, é 880, você fala pra ele, é assim que a gente vai fazer, ele vai seguir certinho essa risca. O brasileiro é mais criativo, né? Ele acaba tentando inventar alguma coisa, né? Isso, bem isso. E o americano, ele gosta de padrão, né? Então, até comida tem que ser padrão. O americano gosta de chegar numa loja, saber o que ele vai comer, porque ali na esquina já tinha a mesma loja que ele vai todo dia e ele sabe o que ele vai comer. Hotéis nos Estados Unidos, ele tem padrão. Você chega no hotel, o cara já sabe aonde que é o banheiro, aonde vai estar o guarda-roupa, porque ele vive uma vida em padrão. Porque no né? Brasil tem umas surpresas, né? Tem uma surpresa. Já sei da surpresa. Quente, né? Já sei da surpresa. Hoje a Verena teve que tomar um banho gelado porque não funcionou a água quente. É normal, Verena. Você tá há muito tempo sem vir no Brasil ou veio ano passado? Como é que foi? A gente vem pelo menos uma vez por ano. Nós você viemos faz o pra cá, tratamento mas do seu eu acho que o Misael acabou ficando quanto tempo? 5 anos sem vir? No início eu fiquei 5 anos sem vir no Brasil. Eu só vim pro Brasil. Eu cheguei lá, falei, só vou pro Brasil com o meu green card na mão. Porque eu já tive amigos que voltaram pro Brasil com visto, né? Que eu tinha visto de atleta. E deu ruim. Né? Porque quando você tira visto lá e você vem pro Brasil, você tem que ir na imigração Sim, tem de que novo esperar. pra carimbar. Sim. Eu falei, não, cara, eu só vou pro Brasil com o green card. E essa é outra coisa legal do jiu-jitsu. Eu acho que o jiu-jitsu abriu muita porta lá pra fora pra muita gente. Sim, com certeza. Muitas E pessoas continua não abrindo, né? sabem, o Continua jiu-jitsu nos Estados Unidos, ele dá um visto de um mérito, assim, de habilidades especiais. Então, é algo, assim, que não é qualquer outro esporte que Sim, tem isso. sim. Eu não consigo um visto desse pra um vôlei. Cara, A gente é especial, né? A gente é diferente. Eu é falo isso diferente. direto, cara. Eu falo isso direto, cara.
quem conhece o jiu-jitsu e, pô, tem a oportunidade, cara, de treinar, de pegar a faixa preta. Faixa preta hoje, pô, é um diploma reconhecido, né, internacionalmente, em qualquer país, pô. E tem muita porta, até muita gente foi para o Emirado Árabe com essa oportunidade. Sim. Então, que você falou, mundialmente está se abrindo porta para todo mundo fazer alguma coisa com o jiu-jitsu. Falando em mundialmente, você consegue enxergar também hoje Açaí Brasil em outros países? Tem esse desejo no coração ou por enquanto está mais focado nos Estados Unidos? A gente gosta de falar de sonhos, né, cara? Sonho é algo que nos move, né? Mas chegou a passar já, pô, cara, tem algum país aqui na Europa aqui que eu acho que seria interessante a gente lançar essa Já tive alguns interesses de receber e-mail de pessoas de outros países perguntando, mas eu acho que hoje o nosso foco é Estados Unidos mesmo. Muita gente, até Brasil, muita gente fala, você não vai abrir um aqui? E é o que eu falei, a cultura do açaí no Brasil se perdeu um pouquinho, então seria uma coisa de reeducar tudo aqui de novo. Vai ser o açaí com xarope. Isso. E o brasileiro gosta desse açaí, mas lá mesmo a gente tenta educar os brasileiros falando, eu sei que você gosta do xarope, mas experimenta assim, faz desse jeito. Daí começam a comer e eles começam a valorizar a qualidade e entender. Hoje a gente tem dificuldade de comer açaí no Brasil. O que me revolta lá é ver um brasileiro pegando e estragando açaí, né? Que ele pega aquele açaí lá, bota um monte de jujuba em cima, cobertura. Vai leite condensado, acabou. Mas eu falo, a gente já economizou no açúcar, no açaí, botar o leite condensado, botar essas outras coisas. E, gente, assim, o que vocês, assim, pô, estão nos Estados Unidos já há bastante tempo, a Verena aí, mais de 20 anos, é isso? Mais de 20 anos. Você há quanto tempo? 13. 13 anos. Cara, o que vocês sentem saudade do Brasil? Claro que não precisa falar da família, que a família a gente sabe que, pô, realmente aperta. Agora, comida? 100% comida. É mesmo? Muita gente falava para os Estados Unidos, a gente engorda nos Estados Unidos. Eu falo, engorda porque não tem nada de bom para comer. Mesmo? Eu não gosto, a gente nunca conseguiu se adaptar com a comida. Então, pra gente é bem difícil ter que viver num país. Então, a maior saudade é a comida. Mas antes que meus amigos fiquem magoados, eu sinto falta da comida e dos amigos. Não, claro, amigo e família. Que é o que a gente não tem lá, né? A gente Lá é 100% trabalho. 100% trabalho. Cara, que legal, que legal. Assim, é muito bacana ouvir história de pessoas que venceram, né? Ainda mais fora do nosso país. Pô, isso aí é algo que pra mim é motivador, né? O objetivo do nosso podcast aqui é falar de business jiu-jitsu. Então eu trouxe aqui hoje um cara faixa preta, experiência tanto, né, na parte de competição, mas também foi professor, né? Foi. Conta só um pouquinho dessa história bem breve, assim. Quanto tempo ficou dando aula? Acho que eu dei aula uns 2 anos e meio, mais ou menos. Sim. Eu fui pra uma academia de interior de Houston. E meio ilusório, na verdade, mas felizão, né? Eu tava com a academia lá, eu tinha acho que uns 30 alunos. Sim. Infelizmente focado em competição, então não tive a visão do business, né? A visão do business. Então, minha equipe é de competição, tanto que eu cheguei lá, botei o pessoal para competir, a gente competia bem, né? Tava não entre os grandes ali, Gracie Barra e tal, mas a gente competia bem, né? Dentro do que podia competir, eu competia muito. Como a questão financeira apertava, comecei a dar aula dentro da UFC Gym também, que tem lá as academias que contratam professores. Sim. Comecei a botar ele para trabalhar, né? Comecei a botar para trabalhar. Então, ela via a oportunidade, trabalha aqui, dá aula aqui, dá aula aqui. Então, o que eu fiz foi em outras academias mudar o visto dele, para ele não ficar preso num lugar só, né? Porque quando você dá aula numa academia, você tá preso, você tá linkado àquela academia, você não tem a liberdade de trabalhar em outros lugares. Então, o que eu fiz? Eu criei um negócio onde esse negócio virou dona do visto dele. Pô, então, legal. As pessoas podiam outros terceirizava terceirizava o serviço dele. Então, eles me contratavam essa empresa que eu criei, e eu mandava ele para trabalhar. Então, funcionava assim. Então, tinha muita oportunidade dentro disso. E talvez isso seja até algo para pessoas que estão no jiu-jitsu e não sabem disso, que eles podem fazer algo assim. Criar uma empresa, deixar essa empresa dona do seu visto e você tem liberdade de trabalhar em qualquer lugar. Faz um videozinho aí, né? Solta lá no seu Instagram. Então, aí, pessoal do jiu-jitsu aí que quer entrar nos Estados Unidos, depois segue lá a Verena, que ela vai dar uma dica muito boa para como você ficar de forma legal. Porque eu acho que muita gente se sente preso, né? Quando você vai para lá, você depende de alguém. Você tem que ter alguém que vai ser dono do teu visto, que vai te ajudar. Então, as pessoas se sentem presas, estagnadas nisso daí. Às vezes, a pessoa quer crescer e não tem a visão de que isso pode acontecer dessa maneira também. Pessoal, em relação a legado, né? Eu creio que a gente vive hoje, né? A gente pega o que a gente fez no passado para aprendizado, ali tem os erros e os acertos. Mas quando a gente fala em futuro, não estou falando no futuro do empreendedorismo, da onde vai chegar o Açaí Brasil, mas em relação a legado. Vocês já pensaram sobre isso? Algo que vocês gostariam de deixar assim para o filho, para os amigos, para a família? Até mesmo a gente tem aquele nosso lado interior de falar assim, cara, sair do zero, sair de baixo e conseguir vencer.
Então, assim, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né? Para quem tem esse desejo, para uma pessoa que fala assim, cara, para mim é difícil. Pô, às vezes pessoas que, não tem oportunidade, tá vendo aqui um cara de Rio Bonito, né? Que, pô, começou ali, meu irmão, muita ralação. Queria que vocês deixassem uma palhinha em relação a legado e também um conselho para a pessoa que às vezes acha que é impossível. Vamos lá. Em questão de conselho, o impossível para mim não existe. Pô, legal, tá? cara. Então, como você falou, eu venho muito de baixo, tipo, é muito de baixo mesmo. E não vitimizando, né, em relação a isso, mas eu sempre quis crescer. Cara, então, que legal. eu sempre quis vencer. Fui para os Estados Unidos e teve umas partes lá que não deu certo dentro da academia, a gente não falou muito sobre isso, mas não deu certo. Eu cheguei a quase ter que voltar para o Brasil, só que isso para mim não era uma opção. Eu coloquei na cabeça, não, para o Brasil eu não volto. Ficar ilegal também nunca foi opção. Sim. Mas eu falei, cara, pro Brasil eu não volto. Então tive a oportunidade lá de continuar com a academia. Então eu acho isso, cara. Se você quiser, você consegue fazer o que você quiser. Não existe impossível para não existe uma pessoa impossível. determinada, né? Não existe impossível. Eu acho que as pessoas põem metas muito curtas e elas não se dão o prazo daquilo acontecer. Pô, que entendeu? legal. Se a gente tivesse desistido, talvez, se a gente tivesse empreendido por 3 anos, que tem gente que fala, né, leva ali 3 anos. Não deu certo, parei aqui. Deu 3 anos, parei cara, aqui. pega esse insight aí. Esse daí, pô, gostei demais. Porque tudo é um processo. É um processo e quando você tem em mente, talvez você não tenha metas aonde eu vou chegar, mas você tem uma meta de isso aqui eu não vou deixar dar errado. Eu vou fazer, vou continuar até dar certo. Tanto que fazer a franquia nem foi ideia nossa. O negócio falou, é hora de você virar uma franquia. Pô, que legal. Então, acho que o legado que a gente quer deixar aí é... Principalmente pro nosso filho, né? A gente acaba facilitando a vida deles, né? Mas eu já tô tentando botar ele para trabalhar, para ele entender como as coisas funcionam. Foi assim que eu aprendi. Sim. Desde nós, eu comecei a trabalhar, por exemplo, meu pai botava para lavar louça dentro da lanchonete, tinha 7 anos. Então, 11 anos eu comecei a trabalhar no caixa. A gente tá tentando fazer o mesmo com ele. Então, nada vem fácil. Nada vem fácil, mas lá fora um pouco, acho que a questão do país ser um país da oportunidade, realmente, se você batalhar e seguir em frente, você faz acontecer. Pô, que legal. E talvez muita gente vê a gente hoje, né? Vê a gente no padrão que a gente tá, na nossa vida, o instagramável ali, que todo mundo vê a coisa boa do Instagram, né? Sim. Mas a gente Instagram já passou, cara, muito perrengue lá. Já teve situação de a gente não ter dinheiro pra botar gasolina no carro, de amigo ter que prestar pra gente botar gasolina no carro. Logo isso fortalece a nossa história, né, cara? Logo no início, quando eu cheguei lá, que ela me colocou para trabalhar, né? Porque ela falou, cara, você precisa trabalhar, né? Então eu dava aula às 6 horas da manhã, aí eu tinha um intervalo ali, ela arrumou um trabalho para mim na prefeitura, eu trabalhava de gari, daí depois de gari eu fiquei um tempo como gari, fui promovido a cortador de grama. Porra, a promoção. O que eu queria mostrar para ele é que lá nos Estados Unidos não interessa o que você faça, você tem um retorno. Claro. Então, não existe trabalho nos Estados Unidos que você possa dizer esse trabalho não é digno. Porque o que você fizer lá, você tem um retorno. Ele ganhava $400 por mês ensinando jiu-jitsu e ganhando $15 a hora catando lixo. Opa! Então, eu quis mostrar pra ele que é isso. Financeiramente não batia. E é o que eu falo pra todo mundo. Por exemplo, quando a gente começou o açaí não dava dinheiro. Por 5 anos o açaí não deu dinheiro. Então, o Misael saía da loja de açaí, ele rodava a noite inteira no Uber. Então, a gente fez isso por muitos anos. Ele foi Uber por muitos anos. E o Uber foi o que sustentou a gente, não foi o açaí. O açaí era um projeto ali, investimento até... que ia dar certo algum dia, né? Pô. O açaí deu certo, eu digo que a partir do 6º ano. 6º ano que a gente começou a estabilizar, a entender que agora dá para viver disso. Então, foi uma caminhada longa. Cara, tá aí. Quem quer, consegue. Quem quer, é só correr atrás. Pô, pegando esse insight que ela falou agora aí, pô, trabalhou de gari, foi jardineiro, né? Deu aula de jiu-jitsu, hoje é um mega empresário. Então, a jornada, né? Quem vê ali o pódio não consegue imaginar o quanto a gente rala para poder chegar até ali, né, cara? Exatamente, é isso aí. Cara, que história legal. Pessoal, e pra gente, estamos chegando aqui no fim, faltando aí acho que 5 minutos. Hoje a gente tem assim essa visão, né, de que a gente precisa estar com pessoas, que a gente precisa aprender, que a gente precisa estar sempre evoluindo. Mas quando a gente olha assim para a nossa história de vida e vê o que a gente passou, o que mais assim, cara, arde dentro do coração de vocês em relação a tudo que vocês já construíram, tudo que vocês já viveram e aonde vocês vão chegar? Tem algo assim que você fala assim, cara, isso aqui é o que me motiva todos os dias? Tem alguma coisa assim que você
Já vai dizer que é o nosso filho, né? O que me motiva é minha esposa e meu filho. Pô, que legal, cara. Que legal. Eu acho que todo pai de família tem essa questão, né? De querer dar o melhor, de querer viver algo que a gente ainda não viveu. Mas em relação a sonho, tem algo assim que você ainda gostaria de realizar? Algum lugar que vocês ainda gostariam de conhecer? Algo que você gostaria de alcançar? Ou vocês vivem um dia após o outro e falam assim, cara, eu sou... Porque eu tô fazendo essa pergunta porque às vezes é algo que vive dentro de mim. Caso eu falar pra você assim, cara, pô, Fábio, qual é o seu sonho? Cara, eu vou te falar, meus sonhos que eu já realizei todos, pô. Porque é ter uma família, né? Ter saúde, pô, ter condição de dar o melhor para meus filhos. Então, assim, realizei meus sonhos. O que vier daqui para frente é lucro, é bom. Né? A gente, essa foi uma coisa que eu sempre conversei com o Misael. Por a gente ter passado muito tempo ocupado trabalhando, a gente teve pouco tempo de sonhar. E eu acho que agora talvez seja a hora da gente criar sonhos, né? Pra gente falar, não, essas são as coisas que a gente ainda quer fazer. A gente trabalhou muito, muito mesmo e acho que a gente esqueceu de sonhar um pouco. E o negócio vai te empurrando e se você não correr junto, ele te engole, né? Então, acho que sonhos hoje... Eu que amo trabalhar, né? Eu acho que às vezes eu não sei se é um problema ou se é um benefício ou se é um problema. Isso é ótimo, cara. Trabalhar é vida, pô. Produzir é vida. E se você perguntar para um cara do interior do Rio de Janeiro, lá de Silvio Jardim, lá de Rio Bonito, o que era o patinho feio do grupo ali, o mais pobre, o que é um sonho, eu vivo meu sonho hoje. Isso é legal, cara. Entendeu? Tá vivendo teu sonho. Eu vivo meu sonho. Cara, que legal, que legal. E em relação, vamos finalizar aqui falando mais um pouquinho do jiu-jitsu, a gente falou muito de negócios. Vocês ainda competem? Como que tá essa questão de competir? Fala comigo. Eu acabei de competir. Então, meu filho nasceu em 2018, foi a última vez que eu competi São Antônio Open. E competi de adulto. Falei, cara, vou competir de adulto. Quase me matei lá, 10 minutos lutando. Falei, meu Deus do céu, o que eu arrumei na minha vida? Mas deu bom, ganhei. Quantas lutas? Uma. Era uma lutinha só. Não, vou de adulto, vai ver 10 minutos, pô. Aí deu bom. Aí depois disso, nunca mais competi. Continuei treinando, mas não com foco de treinar, sabe? Treinando ali pra manter o treino. E esse ano, meu filho falando de competição, que queria também competir e tal. Eu falei, cara, tu nunca me viu... Quer me ver competir? Eu quero, papai. Que legal, então já cara. era. Vou voltar a competir. Hoje eu treino nos Estados Unidos, eu treino com o Ricardo Evangelista, né? Pô, legal. Cara, fenomenal. Baita de um atleta. Me bate muito lá. E eu falei, cara, qual é, Ricardo? Eu quero voltar a competir. Ele, pô, vamos treinar, bichão. Vamos treinar. Aí o cara foi, me arrumou uma super luta lá. Pô, que legal. Falei, que isso, cara, super luta, mano. Deixa eu lutar os campeonatinhos. Não, vai na super luta. Pô, comecei a treinar igual um tarado. E falar um pouquinho da sua rotina, Misael. Malhação, alimentação top, ou é daqueles desregrados que de vez em quando ainda come um... Malhação é prioridade. É mesmo? Alimentação já nem tanta, sabe? Mesmo? Mas musculação, hoje eu acordei às 5h30 da manhã. Malha todos os dias? Todo dia. Segunda a segunda. E você, Verena, tá malhando todos os dias? Esse é um dos meus sonhos. Descobrimos, né? Então, malhar pra mim não é prioridade mais e eu queria que fosse, porque tem que ser, porque a nossa saúde não tá boa, a gente não... Mas lá nos Estados Unidos tudo é muito longe. Então, às vezes eu faço um cálculo de tempo, eu falo, nossa, eu vou demorar tanto pra ir na academia. 40 minutinhos pra ir Então, meu sonho é montar uma academia 40 minutos pra ir malhar? na academia. Academia 24 horas. Sim. Então, se você tá busy durante o dia, você vai 4 da manhã, você vai 5, Sim. na hora que Tem der. esse privilégio, mas 40 Mas perto minutos. de vocês não tem uma academia nem que funciona 40 todo dia? minutos. Que isso, cara? Vou abrir uma academia lá perto de vocês. Só que a gente escolheu morar longe, A gente tá no né? interior, cara, na A roça. gente escolheu ir pra roça, ter... Vida tranquila. Mais tranquila, é. Mas a gente tem umas coisas em casa, dá pra malhar em casa. Eu voltei a focar em malhar realmente esse ano, a gente emagreceu. Então a gente voltou Eu tava com 140 quilos ano passado. Caramba, cara. Mas essa é uma outra coisa que o Brasil te oferece que eu sinto falta, que essa qualidade de vida, de você fazer um beach tênis, ter um esporte, as pessoas estar se reunindo com mais frequência, eu sinto muito falta disso também. Lá já dificulta um pouco. Mas, voltei a competir esse ano, fiz a super luta, deu bom, ganhei a super luta. Ganhou o campeonato. Fui pro Dallas Open também, ganhei o Dallas Open lá, fiz a primeira luta com o campeão europeu, falei, meu Deus do céu, tô 8 anos sem lutar, vou lutar com o campeão europeu. Ganhei. Mas o Misael, o potencial dele é gigante, só que a gente sempre ficou muito ocupado para focar só nisso. Quando ele fez o PAN, foi o PAN ou foi o Mundial? Eu lutei o PAN e lutei o Mundial. Os dois, né? Mas, cara, vou te falar, eu acho que, assim, a oportunidade, a visibilidade que o jiu-jitsu tem hoje, você continuar lutando, acho que, vai ser algo que vai ser incrível, não só pra você, né, pra tua vida pessoal, porque isso é legal, te se desafiar, mas até pra empresa, cara. Pô, tava aposentado, até pra empresa. cara. Não, mas, aposentar nada. Você é a cara da marca. Eu tava aposentado. O açaí lá fora traz muito isso, né? A relação com o esporte. Sim, jiu-jitsu, pô. E no começo da nossa jornada com o açaí, o jiu-jitsu foi que nos deu um suporte incrível. Até o Piano, que teve uma das duas, falando dele, né, que já não tá mais aqui com a gente, mas tem 2 academias em Houston. Sim. Ele foi um suporte, assim, pra gente
por anos de botar um freezer lá, botar... e ele sempre nos incentivou, sabe? Não faz, coloca. Ele até falava, né? Tem espaço aqui do lado, se quiser abrir uma lojinha aqui. Caramba, e até hoje ele é uma das únicas academias que tem dói nosso coração, né, cara? Saber que ele tá com a gente, eu me arrepiei cara. Também, eu, no outro podcast que eu gravei aqui, eu fiz uma homenagem a ele, assim. Eu sempre honrei o Piano, porque foi o cara que realmente me deu a melhor oportunidade de negócio da minha vida. E o cara deu oportunidade pra tanta gente. Tanta gente fala isso. E questão de negócio, o Piano tinha uma visão muito grande. E ele foi um cara, assim, que sempre nos deu aquele suporte. Não desiste. Vai, faz. Ó, bota aqui, faz aqui. E a gente sempre, né? A gente é muito agradecido por isso. Fez conexões também. Fez conexões. Hoje a gente tem uma reunião com um empresário aqui em São Paulo devido a uma conexão que ele fez com a gente. Que isso. 6 anos atrás. E você vê a conexão do jiu-jitsu, né? Eu conheci o Piano em 2020, né? E, pô, daí abriu o mercado para mim. Hoje conheço muitos empreendedores do jiu-jitsu. A maioria dos meus clientes está no exterior, a maior parte nos Estados Unidos. E você vê a conexão do jiu-jitsu. Conheci vocês através de um outro amigo meu nos Estados Unidos, que me apresentou vocês. A gente veio se conhecer aqui em São Paulo. Cara, jiu-jitsu é incrível, cara. É incrível. Jiu-jitsu é incrível. E a gente morava perto, né? Cara, eu levo o jiu-jitsu tão a sério que na minha casa... eu sou um cara que, pô, eu não terminei os estudos, era pra me ter terminado, não terminei, mas empreendo desde muito novo e pra mim deu muito certo. E eu fui tentando assim com os meus filhos. A minha filha mais velha, ela tem 19 anos. Pô, ela parou de estudar ali por volta dos 15, 16 e hoje é uma baita de uma empreendedora, trabalha comigo na empresa e a menina... Então, assim, cara, eu levo o jiu-jitsu tão a sério que na minha casa eu falo pro meus filhos, olha, se vocês não me apresentarem um diploma de faculdade, beleza. Mas todos os três têm que ser faixa preta. Porque sua filha treina também? Treina, pô. Todos três treinam. Porque eu sei da importância que é uma faixa preta. De quanto abre portas, do quanto você tem, assim, um reconhecimento, né? O quanto você consegue se conectar. Então, cara, jiu-jitsu é incrível. E falando do Piano, né? Pô, a gente conversou bastante sobre ele. Foi um cara, assim, que realmente... impactou muita gente. Transformou muitas vidas, né? Isso aí. E outra parte do empreendedorismo que é impressionante, que a gente fala, porque nem você falou, você não terminou os estudos. Mas você querer empreender não tem nada a ver com você ter estudo, ter faculdade. Não tem nada a ver com isso. Não é o conhecimento. É importante ter um conhecimento técnico para tudo. É importante. Mas, cara, empreender a coragem. A vontade. A vontade. Exatamente. E falando da questão da Friso, a primeira loja, a primeira academia que você botou foi na do Piano? Foi. Pô, cara, que legal. O cara que deu a oportunidade pra gente colocar lá. Foi que deu a ideia da gente envelopar os freezer, a gente botava a nossa marca no freezer. E às vezes ele ligava pra gente, pô, alguém desligou o freezer aqui, perdemos tudo o açaí, traz mais. Então, assim, foi um cara que nunca tem, como é que diz, assim, sabe quando aquela pessoa fica chorando? Reclamando da vida. Não, sempre pode trazer mais, a gente trazia, levava. E foi um cara que sempre nos ajudou desde o início, sempre acreditou na gente. Eu acho que essa foi a maior questão do Piano com a gente, ele acreditava. Ele mostrava pra gente onde a gente podia chegar, sem a gente olhar lá na frente. Então, ele foi muito maneiro isso. Deixou um legado muito forte. Ele deixou. Cara, todas. Eu vou te falar, cara, todas as pessoas que eu conheço, que conheceram o Piano, todos têm o mesmo relato, cara. Pô, esse cara fora da curva. Fora da curva. Esse cara me ajudou. Às vezes eu ligava pra ele, ele não me atendia, eu mandava mensagem, falava assim, cara, tô precisando... Ele, cara, pô, daqui 5 minutos eu vou estar te ligando. Ele me ligava. Fala, Fabi, que tá precisando tal. Cara, aquela pessoa que, meu irmão, nunca via dificuldade de ajudar as pessoas. E outra coisa, ele não era aquele cara que tinha, assim, pô, não, tem que guardar isso pra mim não, cara. Falava assim, pô, Piano, tem um amigo, pô, tem uma academia assim, o cara tá precisando. Meu irmão, pode mandar o contato dele pra mim, eu mando meu contato pra ele, que eu vou ajudar o cara. Ele era assim. Desse jeito. E a vida retribui, né, o Misael? Cara, quando você faz o bem, cara, a gente tem esse retorno, né? Exato. Mas, pessoal, pô, muito obrigado. Muito obrigado, né, por assim, aceitar esse convite, né? Bater esse papo aqui comigo. Aprendo muito, assim, com essas histórias. Feliz demais de ter vocês aqui. Com certeza a nossa amizade vai estender, não vai parar aqui por São Paulo. E a gente vai estar aí sempre para poder cooperar com vocês também. Tá bom? Obrigado de coração. Obrigada você por nos convidar. A gente agradece. Foi um prazer estar aqui. Valeu, meu irmão. Você é louco. Eu vou fazer um treininho, né? Bora. Espero eu pegar uns 10 quilos a mais.